Análise muito bacana. A questão é, como podemos contrapor essa nova narrativa da extrema-direita? Que estratégias precisamos para enfrentar com inteligência tal rearranjo extremista? Oi, Leonardo. A Marilene Chaui, filósofo que foi professor da USP, ela escreveu um livro chamado O que é Ideologia, em que ela sugere o seguinte: todo discurso ideológico, ele altera a realidade. Isso daí é uma leitura básica marxista, né? Ele altera a realidade, ou seja, ele inverte, né? Tipo, se eu ganho pouco, a culpa não é do meu patrão que me paga mal, a culpa é minha que eu não estudei, fiquei fumando maconha e me ferrei, né? Ele inverte a realidade. Qual é a sugestão que a Marilena faz? Ela diz, como o discurso ideológico, invertendo a realidade, ela tem lacuna, ele não junta as coisas muito claramente. Vou pegar o exemplo que eu dei. Não é todo cara que é pobre que não estudou, ou que fuma maconha. Então o discurso não fecha. O que ela sugere? Que a gente complete a frase. Igual aqueles desenhos de um Nil Pontinho. Então, como que seria completar a frase? Fala, mas filho, se você está dizendo que todo cara é vagabundo, por isso que é pobre, porque não estudou, e tal cara que estudou? Que pega e trabalha o dia inteiro e vai estudar à noite. E ele não ficou milionário. Ou seja, essa é uma forma. Obviamente que a gente usa esse tipo de discurso, de técnica, contrapondo ao outro, de uma maneira racional, como eu falei agora, quando o outro ele é racional ou ele está disposto a fazer esse tipo de conversa. Algum familiar, alguém que é amigo, ou em algum espaço em que se dá esse tipo de debate. Acontece que a extrema-direita, ela faz um discurso absolutamente emotivo. Obviamente que o discurso racional com eles não bate muito. Então a nossa questão que eu queria sugerir aqui não é tentar descaracterizar o discurso da extrema-direita. É a gente focar na franja da extrema-direita. O que é a franja? São aquelas pessoas que não são convictos exatamente dessa visão exagerada, mas que eles entram nessa onda ou porque eles se sentem atraídos, porque a maioria está falando isso, porque tem energia, e a pessoa é meio insegura e fala, não, esse pessoal sabe o que está falando, mas se eles falam tanto e aparece toda hora, tem algum sentido. Então são pessoas que não têm uma postura muito clara sobre a vida, ou eles são ressentidos. Claro que tem outros tipos, mas eu vou trabalhar com esses dois. O que é ressentido? É o cara que ele não tem oportunidade, é o cara que ele é vizinho de um outro cara que entrou no partido e de repente ele vai pro diretório e vira vereador e fala, esses caras aí só porque é amigo dos neguinhos lá de esquerda, né, não sei o que e tal. Então, esse ressentido, que acha que o mundo é contra ele, ou então ele entrou na faculdade, ele é meio tímido, ele não faz parte das chapas de esquerda, fala, esse pessoal manda na gente, nós não temos chance, não sei o que, nas festas só dão eles, não sei o que e tal, né? O ressentido, ou Maria vai com as outras, quer dizer, um cara meio inseguro, que ele vê a maioria falando, eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar e comunicar com eles. A primeira coisa é que a gente tem que ter energia. Parece pouco o que eu estou falando, mas a gente tem que ter convicção e passar para outra convicção. Nesse dá para fazer um discurso um pouco mais racional. Esse que Maria vai com as outras. Há uma pesquisa do dono da Quest, um livro, do dono da Quest, o Felipe Nunes, em que a Quest, para fazer esse livro, ele faz vários grupos focais. O grupo focal é uma técnica de pesquisa que você junta numa mesa 10 pessoas com o mesmo perfil, lança umas perguntas e eles ficam conversando. E ele dizia o seguinte nesse livro, que em vários grupos focais que ele fez, que tinha bolsonarista, eles escolhiam a dedo, petista ou lulista, escolhia a dedo, e eles, sem ninguém saber, eles colocavam um ator. Quase sempre os lulistas ou os petistas recuavam no embate e os bolsonaristas sempre eram muito mais agressivos. Então o ator falava, eu estou em dúvida em quem votar. E os bolsonaristas falavam, que é isso, cara, vai votar no ladrão. E os petistas e lulistas tinham medo de enfrentar o discurso dos bolsonaristas. O que eu estou querendo dizer? Por algum motivo, esse campo não fanático foi recuando e ficando com medo. Nós temos que voltar a ter força e falar grosso, quem defende a democracia e um país mais justo. Quanto ao último público que eu falei, eu acho que a gente precisa mostrar que ele pode ascender socialmente pelas políticas que a gente defende. A gente tem que demonstrar
como que a vida melhorou. O último dado que nós temos é, por exemplo, quantas pessoas saíram do Bolsa Família nos últimos anos, além do dado de filhos de quem recebe Bolsa Família, 64% ascendeu e tem uma vida melhor do que os pais que recebem Bolsa Família. Só para falar do Bolsa Família. É por aí, você vê que a gente não tem o mesmo discurso para todo o campo. Essas ações do governo de São Paulo também têm muito a ver com o neoliberalismo, correto? Éric, eu vou te falar sinceramente, eu acho que a gente usa esse conceito de neoliberalismo de maneira errada. Tipo assim, o ventilador quebrou, neoliberalismo. O pneu furou, neoliberalismo. A gente está banalizando esse conceito. O neoliberalismo é uma plataforma pequena, técnica, meio maluca, que ninguém mais segue. O que a gente fala de neoliberalismo hoje, dentro da política, das teorias, né, da ciência política de sociologia, por exemplo, é, na verdade, o rescaldo dessas políticas que nem o FMI mais defende, que estava no consenso de Washington, por exemplo. É uma cartilinha, que depois eu posso até falar aqui, mas é o rescaldo para a forma de pensamento. O que é a forma de pensamento? A forma de pensamento neoliberal é mais ou menos o seguinte: o Estado atrapalha. Eu tenho que pagar imposto, não quero saber de imposto. Eu não quero política social de favor. Não quero nada de previdência. Eu me viro sozinho. Eu sou bom. Eu não sei o quê. É a minha família e eu. É o individualismo. Então, o rescaldo cultural que entrou na cabeça, que vem do neoliberalismo contra o Estado, o rescaldo é o hiperindividualismo. O governo atrapalha, tem que pagar imposto, contra imposto, eu me viro. O policial é ruim, mas se eu tiver arma eu mato, tal. É isso que pegou. Então, o trabalhador de aplicativo quer se chamar de empreendedor. Na verdade, ele não é empreendedor. Ele é super explorado, né? Ele não tem direito. Aí vem o jovem e fala assim, não quero carteira assinada. Vem uma série de discursos que eles, de novo, eles são consequência do projeto neoliberal. O que era o projeto neoliberal? É uma cartilhinha que começa a ser elaborada em 1944, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, de autores ultraliberais, que se reuniam, inclusive em castelos europeus, uma vez por ano, primeiro para lutar e atacar a União Soviética. Quando, nos anos 90, a União Soviética já caiu, eles começam a virar o ataque antiaéreo para a social-democracia. E a partir daí eles conseguiram convencer parte da social-democracia a abraçar certas políticas que eles propõem, que eu já vou falar. No caso, o Tony Blair, do Partido Trabalhista, assim, um autor clássico, um político clássico, que o primeiro-ministro do Reino Unido, ele começa a adotar algumas políticas ultraliberais. O PT, parte do lulismo, também faz isso aqui em vários lugares, né? Começa a quebrar por dentro o centro-esquerda, como se fosse desse jeito, mais não tão radicais, tal. O que é o neoliberalismo, então? É Estado mínimo, privatização. O mercado é melhor do que o Estado e o serviço público, ele é mais ágil, o Estado é paquidérmico, ele demora para construir condições de agilidade para investimento e por isso tem que construir o que eles chamavam na Inglaterra de paramercado, que é, o nome já diz, aqui no Brasil a gente chama de agência reguladora, que é uma agência que regula o serviço público a partir de parâmetros de mercado e por isso ele tem que ter autonomia, porque se a população elege alguém de esquerda que não tem a visão do mercado como prioritária, ele vai afetar a agência reguladora, ela tem que ter autonomia. Olha que loucura. A ideia do paramercado é trazer a visão empresarial para dentro. Depois eles começam a criar um negócio chamado spin-off, que é um grande hospital público, ele é dividido por especialização, cardiologia, pediatria, que já tinha, só que eles começam a fazer disputa, pagar adicionais por resultado de um departamento, de um setor especializado contra outro. Começa a ter subdiretorias dentro do hospital. Acho que você já entendeu, né? A concepção. Eles são contra a regulação de aluguel, são contra direitos trabalhistas, eles querem o Deus dará. Isso era a agenda neoliberal. Gerou uma desigualdade social violenta. Acabou como plataforma, mas continuam as ideias. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.